Aqui o pré-candidato a prefeito de Umuarama, Celso Pozobon, que é o nosso entrevistado de hoje. Eu vou conversar com o Celso, vamos conversar em torno de 14 minutos aqui. E o Celso vai falar por que ele é candidato, pré-candidato a prefeito de Umuarama. Tudo bem, Celso? Como que você está? Boa tarde. Tudo bem, doutor. Você, tudo bem? Graças a Deus. Falar um pouquinho, bater um papo, né? Porque esse aqui é mais um bate-papo do que uma entrevista. Com certeza. Você já foi vereador em Umuarama, você já foi candidato a prefeito de Umuarama em outra oportunidade, foi bem votado. Você tem essa pretensão já há algum tempo de ser prefeito de Umuarama. Eu começo com a seguinte pergunta: por que você quer ser prefeito de Umuarama? Tatu, a tua vida, a tua vivência dentro do município, ela vai te carreando para certas situações. Então, você de líder estudantil, de presidente de associação de produtor rural, de envolvimento nas questões filantrópicas e de associação de uma certa situação, você vai criando em volta de você, em torno de você, um pessoal que admira a tua postura, o teu jeito de ser, a tua conduta, a tua questão familiar. Nós vamos completar agora 50 anos de Umuarama, neste ano agora. Isso vai te carreando. Eu já tive oportunidades outras de ser candidato a prefeito de Umuarama e a própria vereador. Mas eu sempre relutei, eu gosto dos bastidores da política. Eu gosto da política, mas não sou politiqueiro. Então, mas agora, depois de uma certa situação, daquela questão de ser vereador por 2 mandatos, muitas das lideranças nossas, muitas pessoas me conduziram a aceitar a pré-candidatura a vez passada e a essa agora novamente. Agora, quais seriam, já que você tem essa pretensão, você realmente é um pré-candidato, depende da convenção do PSC, mas você já vem trabalhando há muito tempo, né, nos bastidores, para poder consolidar a sua candidatura. Deve ser aprovado, o PSC hoje é um partido que você tem o comando dele local aqui em Umuarama. Muitas pessoas do PSC mudaram de partido, foram para outro partido. PSD. O PSD, você se manteve no PSC, vai continuar no PSC, porque agora também não dá mais para mudar para quem é candidato, o tempo já acabou, né? Agora, você que vem para essa caminhada aí, o que você está sentindo das necessidades da população de Umuarama, já que você tem visitado vários bairros e tem conversado com muita gente na cidade? Nós, esses dias agora, nós estamos realizando um trabalho com nossos pré-candidatos a vereador. A gente está tomando um conhecimento na questão da cidade, e não só de Umuarama, a gente hoje está lendo em jornais, hoje matérias de jornais, as questões dos municípios são terríveis. Nós passamos por um momento nacional também bem complicado, uma situação estadual também que não favorece muito. Isso, infelizmente, respinga onde? Nos municípios. E os municípios estão tão carentes de uma situação política boa que daqui a pouco tudo que houver no município vai aparecer prioridade e necessidade. Então, as coisas estão bem complicadas na questão da administração pública, mas nada que nos leva a desmotivar, a passar pessimismo para a população. Eu acho que tudo tem jeito. Eu acho que com a administração focada na questão da simplicidade com competência, Tatu, a gente resolve muita coisa. Nós temos uma história antiga, mas ela é verídica. O prefeito Wilson Moreira, que assumiu Londrina de 83 a 88, o orçamento da prefeitura de Londrina era de 8.900.000 cruzeiros na época. E a prefeitura tinha um déficit de 29 milhões de cruzeiros. E ele chegou no caixa da prefeitura e tinha 29 centavos. E foi uma das melhores administrações que a prefeitura de Londrina teve. Então, com o quê? Com simplicidade e competência. Você tem que ter os nossos parceiros. Você tem falado muito aqui na questão dos nossos representantes estadual e federal. Nós temos várias e várias parcerias que a gente pode usar dentro da administração pública para a gente ter competência e eficiência. Você acha que, nesse caso, hoje, claro, o próximo prefeito, quem for eleito, vai continuar enfrentando essa crise, que a gente não sai dela antes de 2018, em hipótese alguma, não tem nem como, né? Então, nós vivemos uma crise mesmo, que não foi plantada do dia para a noite, uma crise que já vem há vários anos, e pior que tudo, além de econômica, é política, né? Então, hoje... Moral também. Moral também. Então, hoje, o grande problema é as pessoas realmente confiarem no homem público, no político, acima de tudo. Essas suas visitas, como que a população tem assimilado a sua candidatura? Está tudo muito bem. Voltando lá na questão da nossa permanência aqui, da nossa vivência nessa cidade aqui, e nossa postura enquanto homem público nos 2 mandatos de vereador. A gente tem realmente um respaldo muito grande. Eu nunca me privei, quando vereador, de participar dos conselhos, de visitar os nossos postos de saúde, as nossas associações. Você tem uma ideia, nós tínhamos uma associação de produtor rural, quando eu assumi a Câmara Municipal. Nós saímos, depois de 2 mandatos, com 15 associações de produtor rural.
Então, a gente envolveu muita gente na questão da nossa permanência na Câmara Municipal. Nós demos realmente respaldo à população, ao povo que procurava se assessorar com o político, a gente chegou até ele. Então, a gente tem uma vivência muito grande e a gente tem um respeito da população. Porque dentro desse período que a gente ocupou essa Câmara Municipal, a gente não teve nada ilícito ali. Então, a gente tem realmente um respaldo muito bom da população. Ontem à noite mesmo, nós tivemos numa pré-reunião com um pré-candidato no Parque Industrial. Foi muito, muito tranquilo, foi muito legal. Porque as pessoas chegam, 7, 8 pessoas te conhecem, e elas confiam, e elas têm uma esperança que você assuma a prefeitura, para você ter a mesma postura enquanto você foi vereador. Então, está muito bom. Você, como empresário, é uma pessoa bastante, diga-se de passagem, controlada na economia. Não é verdade? Você pretende trazer esse controle que você tem, sem gastos excessivos ou desnecessários para a administração pública? Todos eles me chamam de pão duro, todos. Mas eu não importo com isso, não. A questão da austeridade, Tatu, ela vai ser principal foco da nossa administração. Nós hoje, que essa questão econômica que nós estamos falando, se você vê os recursos se escasseando, como que você vai distribuir mal o teu dinheiro? Você falou alguma coisa aqui ontem a respeito do recurso, do fechamento de uma situação e outra. Então, veja bem, eu acho que a gente tem que colocar o dinheiro que a população suada recolhe ao patrimônio da prefeitura, você colocar no lugar certo. E o que a gente precisa? A gente precisa ouvir muitas pessoas, Tatu. A gente precisa formar um conselho municipal, que a gente se oriente com as classes que nós temos hoje, nossos clubes de serviço, nossas entidades organizadas hoje, para que a gente se aconselhe com eles e a gente não tenha medo de repassar a nossa intenção para ver se a gente tem uma aprovação maior, para não tomar medida de gabinete, Tatu. A gente precisa agir desse jeito, eu acho. Você quer fazer uma administração participativa? Seria isso? Como é feito, inclusive em Maringá? Participativa e transparente, Tatu. Nós temos os nossos meios de comunicação. Hoje nós queremos usar isso ao máximo. Ao máximo. Ao máximo. Se você perceber, hoje nós não temos informação de tantas coisas que acontecem, a gente não tem. É obra que começa novamente, licitação nova, licitação que foi cancelada. A gente quer a transparência. Inclusive, nós temos uma visita pré-marcada agora, na próxima semana, se eu não me engano, na questão do Observatório Social, Tatu. Nós queremos trabalhar com toda a sociedade organizada no nosso entorno, para dar a maior transparência possível na questão da administração. E isso nos leva a acarrear um outro trabalho que a gente tem que fazer com a Câmara Municipal. Nós temos que ter, são poderes distintos, mas são homogêneos. Nós temos que trabalhar firmemente com a nossa Câmara Municipal. Você vem trabalhando, já fazendo visitas já há muitos anos. Você se coloca à frente dos demais pré-candidatos, pelo menos em termos de campanha? Você acredita que isso pode ajudar, inclusive, a sua eleição, caso for confirmada a sua candidatura? Não, eu não me coloco à frente de ninguém, não. E eu acho que até eu estou achando bastante interessante este ano. Nós temos aí uma gama enorme de candidatos, pré-candidatos. Passaram 11 por aqui. Bastante. Então, eu acho bom isso. Eu acho bom. Essa questão da limitação do recurso abre para muita gente, que tem muita gente competente em Moarama, muita gente que pode assumir a prefeitura municipal. Eu não me coloco à frente de ninguém, eu continuo trabalhando e vou trabalhar. De repente, tem uma vantagem de ter o meu nome um pouquinho mais conhecido do que de alguns, mas isso não é vantagem nenhuma. Você sabe que jogo de futebol e eleição só termina na hora que o juiz determina que terminou o tempo do jogo ou a eleição. Quer dizer, você citou um assunto que eu comentei ontem com relação ao ponto facultativo, né? Claro que é uma opinião minha, né? Tem quem concorda e quem discorda, é um direito de todos. Então foi uma opinião, porque eu acho que muitas vezes amanhã você precisa de um posto de saúde, você não vai ter porque é um ponto facultativo. Então, e a saúde é uma questão prioritária. Mas tem um pronto atendimento. Tem um pronto atendimento, mas o pronto atendimento nós temos ele todos os dias. Então, quer dizer, ele vai ser sobrecarregado. A realidade é essa, não vai ter mais médicos atendendo. Então, é essa a matemática que se faz, né? Eu sei que é uma situação até complicada e delicada para se falar, porque você acaba colocando os funcionários públicos contra você. Eu acho que o funcionário público tem que ter consciência de uma coisa, né? Nós temos aí realmente que garantir o emprego do funcionário, o salário dele, que é pago através do contribuinte. Sim. Então, o contribuinte é que tem que ser atendido, né? Esses são os verdadeiros patrões, é verdade? É um ponto de vista meu, o Celso citou aqui, por isso que eu estou citando com relação a isso. Vamos falar de saúde? O que você pretende fazer com a saúde pública de Umuarama, que hoje é alvo de muitas reclamações? A saúde, se você perceber, todas as campanhas políticas, não sei de quanto tempo que eu estou ouvindo, só a questão, a prioridade é a saúde. Falei para você agora. Nunca melhorou, né? Nunca melhorou. Você não avançou em nada na questão da saúde. Se você perceber, falei agora há pouco, daqui a pouco tudo vai ser prioridade no município. Você pode perceber isso. Questão de estrada rural, questão dos distritos, questão da saúde, da nossa malha asfáltica,
dos nossos alagamentos, do nosso cemitério, do nosso aterro sanitário. Daqui a pouco tudo é prioridade, se a gente não fizer o enfrentamento, Tatu. A saúde, eu acredito o seguinte, dar maior atenção na saúde básica, lá nos postos de saúde, lá. Nós começamos por lá. E a outra questão é a gestão. Você falou da questão do funcionário público. Eu acho que o maior patrimônio que nós temos no município é o funcionalismo. A prefeitura investe, são pessoas concursadas, qualificadas, de repente estão sem motivação. O funcionário público é o maior patrão do prefeito, porque ele continua, depois que o prefeito sai, ele continua ali. Então, ele tem uma situação que ele pode ajudar muito e muito a questão da administração pública. Então, a saúde, nós vamos dar maior atenção na saúde básica e depois, por consequência, dependendo da questão financeira e recursos que nós estamos percebendo, que nós estamos falando aqui, nós temos que observar duas coisas na administração. Não adianta você vir contar a história que depois você não possa cumprir. Nós dependemos da questão orçamentária e nós dependemos das nossas leis, então nós temos que fazer essa observação. Então, a gente não pode fugir disso. Então, a saúde nós vamos tratar com prioridade, mas nós também temos várias e várias outras necessidades. A saúde nós vamos enfrentar, vi um orçamento essa semana, 105 e poucos milhões de reais para a saúde no 2016. Quer dizer, recurso volumoso nós até temos. Vamos fazer a questão da gestão e o enfrentamento na questão da saúde básica e preventiva. Quer dizer, você falou um ponto importante, né? Nós estamos vivendo uma crise, então cai a arrecadação também, as pessoas consomem menos, cai a arrecadação de impostos, cai o repasse do fundo de participação do município, cai a arrecadação do município. Tudo isso tem que ser computado. Esta semana a notícia, 1.700.000 fugiram dos planos de saúde. Para onde elas migraram? Para a saúde pública. Então, nós estamos aí. Então, não vamos alertar a população que você vai resolver, porque nós dependemos dessa situação. Agora, gestão, implementar as coisas, nós temos jeito. Falamos agora há pouco do mecanismo das redes sociais. Nós temos muito mecanismo de a gente organizar, fazer uma gestão diferente na questão da saúde. Tá certo. Nós vamos falar agora um pouquinho a respeito da industrialização. Nós tivemos aí uma notícia triste semana passada do fechamento de uma unidade da indústria de frangos, de abate de frangos, a Verama, aqui, uma Arama, que está colocando na rua 1.500 pessoas. Muito difícil você absorver. Nós tivemos só nesse mês de abril, se não me falha a memória, 67 mil cargos fechados, né? Pessoas que foram demitidas, demitidas, né? Então, para você ver a preocupação que está, são mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. Você é empresário, como que você vê a situação da geração de empregos no município de Umuarama? Você sabe que nós passamos por um momento econômico muito interessante nesses últimos anos. Muita coisa cresceu, muitos setores se desenvolveram, e o Umuarama não percebeu isso. Nós não desenvolvemos nenhum mecanismo na questão da administração municipal para a gente fomentar a vida dos nossos empresários daqui e a vinda dos empresários de fora. Diversificar a economia, nós não fizemos isso. É uma preocupação grande. Na campanha que eu participei a vez passada, a prioridade era emprego. Aí, na segunda etapa, o emprego deixou de ser prioridade. Deixou de ser prioridade. Hoje volta a ser prioridade novamente. Então, a questão da industrialização, ela passa... Eu até defendo, falo com nossos deputados estaduais e deputado federal, que eu tenho adversário político, não tenho inimigo político. Tá certo. A gente poderia, Tatu, eu já falei isso com o Palozzi, com o Fernandes Canavaco, com o doutor Osmar, com o Zeca Dirceu, a gente podia desenvolver um projeto macro para a micro-região, para a região metropolitana de Umuarama. Junto com o governo do Estado, a questão de isenção de impostos, para a gente atrair grupos maiores para o nosso município, para a nossa região, para desenvolver a região. Porque se a gente não fizer um enfrentamento muito forte com essa questão, nós não vamos conseguir fazer um parque industrial que realmente gere riqueza, renda e trabalho para a nossa população. Então você acha que precisa de uma união em torno disso? Eu acho que sim. Fechar Eu acho que sim. Em torno disso. Porque você veja bem, nós temos a questão da matéria-prima. Umuarama, nossas terras não são iguais às terras de Cascavel, Toledo, que industrializa-se quase tudo. Nós não temos isso. Nós temos agora um fomento da mandioca, nesse tempo, na área rural, e nós temos um fomento da cana. Mas, em contrapartida disso, outra matéria-prima, o gado. Nós temos um frigorífico em Umuarama, os outros estão fora. Não transformamos essa questão desses nossos produtos. Então, nós temos que conseguir alguma coisa diferente do que nós temos para a gente conseguir realmente alavancar não só a economia do município, como a questão da região. É até um contrassenso, né, Celso? A gente vê a situação de Umuarama, nós estamos vivendo, aqui é o maior rebanho bovino do Paraná. Sim. E a gente não tem um frigorífico de grande porte aqui. Na verdade, a gente tem os curtumes aqui que trabalham, que preparam o couro, mas podia atrair também outras empresas, porque geralmente funciona assim, né? Quando você monta uma indústria automotiva numa cidade, ela traz empresas de peças e muito mais.
para próximo dela. E quando você tem um frigorífico, você atrai também outras indústrias, porque todo mundo pensa hoje em economia. Quanto mais perto, menos imposto, menos custo com transporte, tudo isso, né? E nós não temos isso, né? Você pensa nisso? Então, é o que eu imagino, eu falo para você, nós temos que pensar racionalmente bem nisso aí, porque se você quer colocar uma indústria, mas e a questão da matéria-prima? Nós não temos, nós falamos no tal de uma ferrovia, que você pode trazer, o transporte barato e rápido, aquela coisa toda, mas você não tem isso, para isso você sabe que isso vai ser difícil. Vai ser difícil. Conversar, nem a boiadeira consegue concluir. Nem a questão da nossa duplicação, nós estamos com o passo interrompido ali. Então, se você perceber, nós temos que criar esse mecanismo, tanto, senão a gente não consegue alavancar a questão da economia, para a gente ser realmente uma economia que tenha referência. Aonde que vai ter a pele para fazer o sapato? E o morama. Onde que vai ter o osso para fazer o botão? E o morama. Exemplo assim. Então, a gente tem que ter esse tipo de coisa para a gente ter a matéria-prima, para a gente poder alavancar essa questão da indústria. Nós hoje, Morama, você pode perceber que a nossa arrecadação municipal, na questão do orçamento, a maior contribuição é do IS, prestador de serviço. Verdade. Morama, somos polo. Se você vê o rebanho pecuário, lá no PIB, onde está o rebanho pecuário, está lá embaixo. Por quê? Nós só realmente abatemos, e muitas vezes para fora daqui. Então, a economia, nós temos essa preocupação também, porque as pessoas dependem do trabalho, e nós, como agente político e administrador do município, a gente tem que fomentar essas ações para que isso se desenvolva. Só para o pessoal entender, quando você produz o gado aqui em Umuarama, aí você pega e vende o gado, esse gado ele vai para o abate, ele vai para o frigorífico, que é uma indústria. Essa indústria tem o ICMS, né, que é o imposto, e que esse imposto parte e vem para o município. Então, esse imposto não vem para o Umuarama. O Umuarama produz todo o gado aqui, toda a carne, só que sai, por exemplo, vai para Cruzeiro do Oeste, onde tem um grande frigorífico. Esse dinheiro fica em Cruzeiro do Oeste. Então, o dinheiro que deveria reverter em atendimento e assistência para o povo dessa região que trabalha com a pecuária, ele fica em Cruzeiro do Oeste, ele não vem para o Umuarama. Só para você entender como funciona uma indústria. Celso, a conversa quando é boa... Parece que acaba a gente conversa. Mas você me prometeu que nós vamos ter mais um tempo aqui por aqui. Vamos conversar mais uma vez ainda, antes da sua candidatura. Isso. Vamos falar mais um pouquinho. Isso. Eu queria que você encerrasse, para quem não te conhece ainda, né, falando um pouco de você, quem é você, para a população de Umuarama que nos assiste, e o pessoal de Campo Mourão e também de Assis Chateaubriand. Celso Pozzobon é pré-candidato a prefeito de Umuarama. Fique à vontade. Doutor, obrigado pela oportunidade, e você tem feito isso muito bem aqui com os outros pré-candidatos. Então, eu só quero passar uma mensagem para a população de Umuarama, que nós temos essa vivência que eu acabei de dizer aqui, de 50 anos de Umuarama. Nós temos a nossa vida simples e pautada no trabalho e na honestidade. A gente quer levar a questão da simplicidade com a transparência, Tatu, para dentro da prefeitura. E a população pode ter a certeza que vai ter no Celso Pozzobon um prefeito que vai atender as pessoas e vai cuidar das pessoas de Umuarama. É assim que a gente quer trabalhar. A gente quer continuar aqui. Tá certo, muito obrigado, viu? Um abraço, esperamos a próxima oportunidade de sorrir, tá certo? Com certeza. E você, claro, passando pela convenção, vamos ter mais oportunidades de conversar. Com certeza. E você também apresentar um pouco mais seus projetos para prefeito de Umuarama, tá bom? Que a partir daí vai estar mais bem elaborado com a nossa recepção que nós estamos trazendo das reuniões. A gente vai pautar um plano de governo pautado nas necessidades da população. Tá certo, muito obrigado. Esse foi o Celso Pozzobon, candidato, ou melhor, pré-candidato do PSC a prefeito de Umuarama. Ele que é de Biporã, natural, mas que há 50 anos vive aqui na cidade de Umuarama. Ele foi vereador em Umuarama por 2 mandatos, sendo o primeiro em 97 a 2000 e o segundo de 2000 a 2004. Em 2008, ele foi candidato a prefeito de Umuarama, onde obteve a votação de 17.800 votos, 33,60%, e ficou em segundo lugar naquela eleição, tá certo? Então esse foi Celso Pozzobon que participou com a gente aqui. Eu quero chamar uma...